Senhor, irmãos, aqui é o pastor Anderson, passando mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo de bibliologia. Nesta feita, já fizemos um vídeo, basicamente introdutório, e agora estaremos dando continuidade ao nosso estudo. E desta feita estaremos abordando a origem da Bíblia, falando sobre a origem da Bíblia. A palavra Bíblia originou-se do vocábulo grego biblos, nome dado pelos gregos a umas folhas de papiro. Em caso de um rolo de papiro pequeno, era chamado de biblion, facilitando assim o entendimento da palavra Bíblia, que quer dizer coleção de livros pequenos ou coleção de livros. Em hebraico se lê Taná. Na realidade, a Bíblia originou-se no próprio Deus, pois através dela ele revelou ao homem. Podemos conferir em Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1. Escrita durante um período de aproximadamente. Por que dizemos aproximadamente? Porque não são números exatos, entendeu? Não são números exatos, tá? A cronologia bíblica, ela trabalha em cima de uma numeração baseada em cálculos, baseada em análise, em pesquisas teológicas, você entendeu? Então, escrita durante um período de aproximadamente 1.600 anos, em 16 séculos, por cerca de 40 escritores. Alguns falam assim, eu já vi alguns teólogos dizendo 40 autores. Eu não considero autores, eu considero 40 escritores, porque o autor da Bíblia, o autor das Escrituras é o próprio Deus. Sendo o Antigo Testamento escrito no idioma hebraico. O Antigo Testamento foi escrito no idioma hebraico, com algumas alusões sendo feitas em aramaico, certo? Com algumas expressões feitas em aramaico, como Daniel capítulo 2, versículo 4, Daniel capítulo 7, versículo 28, Esdras capítulo 4, versículo de número 8 ao versículo de número 18, capítulo 7, versículo 12 ao 26, em aramaico. Esses textos, segundo os estudiosos, foram escritos em aramaico, né? Então, o que acontece? A Bíblia tem aí alguns pontos em aramaico, mas no Velho Testamento, né? Por assim dizer, mas na sua totalidade, né? Não foi a sua maior parte foi escrito em hebraico. A Bíblia é o único livro escrito em papiro, pergaminho, argila, madeira, papéis, e atualmente ela foi escrita em laser, em raios infravermelhos. A Bíblia, como a coroação de todos os livros, foi a primeira a ser editado no surgimento dos trabalhos gráficos na Alemanha, através de Gutenberg. Deus, como o autor da Bíblia, deixa-se revelar através do Espírito Santo, que em de Gênesis ao Apocalipse, apresenta o Filho Jesus Cristo como tema central da Bíblia, escrita por homens divinamente inspirados por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir e exortar. 16, 17. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Há uma necessidade de
distinguirmos a diferença entre revelação e inspiração da Bíblia. Vejamos, revelação é algo impossível ao homem com seu próprio intelecto, tornando-se possível quando o próprio Deus revela-se, mostrando ao homem a sua vontade e propósitos pessoais. Inspiração significa a operação do Espírito de Deus no espírito do homem, por ele escolhido, para receber e transmitir as mensagens divinamente recebidas. Romanos capítulo 16, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. E carta de Paulo aos Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 11. Entre os diversos assuntos da Bíblia, encontra-se a mesma falando de salvação e perdição. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O céu e inferno. Salmo capítulo 19, versículo 1. Salmo 16, 10. Deus, Jesus e o Espírito Santo e Satanás. Jó capítulo 36, verso 26. Atos 9, 20. Salmo 51, 11. E Mateus capítulo 4, versículo 10. E fala também dos homens e anjos. Gênesis 2, verso 7. Salmo 148, verso 2. Ciente de que a Bíblia é divinamente inspirada, podemos definir a sua origem no próprio Deus. As Escrituras foram inspiradas ou são inspiradas por Deus. Foram entregues aos homens por meio de inspiração dada por Deus, para que fosse escrita, catalogadas, notificadas aos demais, aos homens, para que a humanidade pudesse ter conhecimento de Deus. Como podemos ter conhecimento de Deus? Através das Escrituras. Nós temos aí, ou seja, classificamos assim, existe o ministério profético, que é o das Escrituras, e o dom de profecia. Hoje, na atualidade, eu considero que em muitos lugares se dá mais valor e mais ênfase ao dom de profecia do que ao ministério profético. O ministério profético é o ministério da palavra, é o ministério do ensino, aonde a palavra é aplicada como forma de orientação para a igreja, para aqueles que precisam ter o conhecimento de Deus. Em alguns lugares se dão mais ênfase ao dom profético. Por quê? Porque as pessoas consideram que o dom profético é Deus falando, é Deus descendo na terra e tal, esse tipo de coisa. Muito bom. O dom de profecia, ele também serve para edificação da igreja, mas para orientação e amadurecimento da igreja na fé e na vida cristã, é o ministério profético, aonde a palavra é ensinada, aonde a palavra é, de uma forma sistemática, passada para a igreja, e aí a igreja passa a ter a compreensão da pessoa de Deus, de quem é Deus, do caráter de Deus, da bondade, do amor de Deus, da ação de Deus, da forma de Deus atuar dentro da igreja, da forma de Deus se manifestar sobre a igreja, da forma de Deus mostrar o seu amor para com a igreja, o seu cuidado para com a igreja. É dentro do ensino sistemático das Escrituras, da profecia, do ministério profético das Escrituras. Então, através
da palavra, conseguimos compreender a vontade soberana de Deus para a igreja. Amém? Vamos ficando por aqui, depois vamos dar continuidade ao nosso estudo das Escrituras, e no próximo vídeo vamos trazer, nós falamos sobre a origem da Bíblia, das Escrituras. Vamos dar continuidade falando no próximo vídeo das curiosidades relacionadas à Bíblia.